O futebol brasileiro é feito de grandes rivalidades, mas em Salvador existe um clássico que ultrapassa o campo. Na Bahia não existe meio termo, ou você é tricolor ou você é rubro-negro. Bahia e Vitória não jogam apenas por 3 pontos, jogam por orgulho, história e pela alma. Da cidade, o Bavi é visceral, é explosão, é provocação, o confronto que transforma Salvador em um caldeirão. Um duelo que não termina no apito final porque o Bavi é eterno, o maior clássico do Nordeste. Fala galera, meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, clássico quase centenário e que mexe com o coração de milhares de brasileiros, então já aproveita e deixa aí nos comentários qual que é o maior time da Bahia. A rivalidade entre Bahia e Vitória foi construída um pouco mais tarde do que outros grandes clássicos do futebol brasileiro, isso porque o Bahia só foi ser fundado em 1931 exclusivamente para formar uma equipe de futebol em decorrência do fechamento dos departamentos de futebol da Associação Atlética da Bahia e também o Clube Baiano de Tênis em 1930. O Vitória é um dos times mais antigos do Brasil, fundado em 1899, só que só começou a praticar o futebol em 1902, inclusive sendo um dos grandes pioneiros no país. Chegou nas finais do Campeonato Baiano de 1906 e 1907 e conquistou o seu primeiro título estadual em 1908 e depois, em 1909, o bicampeonato estadual, só que a questão é que entre 1910 e 1952, a equipe não ganhou nenhum título por causa da era amadorismo no clube. Isso porque o Vitória só foi se profissionalizar em 1953 e durante esse período o futebol não era o principal foco do clube, já que os esportes aquáticos eram a prioridade, principalmente o remo, onde o Vitória era muito vencedor e ganhou seu apelido por causa dessa modalidade, o Leão da Barra. O primeiro Bavi aconteceu em 1932, só que durou apenas 20 minutos, isso porque as equipes jogaram uma partida pelo torneio início estadual, que era um campeonato preliminar ao Campeonato Baiano e durava apenas 20 minutos mesmo. As partidas, o Bahia acabou vencendo o Vitória por 3-0. E nesse jogo, em 1932, as equipes viviam momentos muito diferentes, já que o Bahia, como dito, foi fundado em 1931 e logo no primeiro ano de sua história já ganhou o Campeonato Baiano, então era a grande sensação da cidade, enquanto o Vitória ficou de fora de várias edições. O primeiro Bavi, com 90 minutos, aconteceu no mesmo ano, em 1932, quando o Bahia venceu novamente o Vitória por 3-0. Em 1934 tivemos um episódio muito complexo do clássico, já que o Vitória venceu o seu primeiro Bavi da história por 4-3, só que o jogo ficou muito marcado por uma tragédia. O jogador do Bahia, Bitonha, revoltado com a repetição de um pênalti a favor do Vitória, agrediu o árbitro e foi expulso e preso, e no dia seguinte envergonhado ao ver a sua foto nos jornais. Como pivô da confusão, ele acabou tirando a própria vida com a substância cianureto. No começo desse clássico, as goleadas do Bahia sobre o Vitória eram frequentes, né? Chegou a ganhar de 10 por 2 vezes em 1938 e em 1939, que até hoje é a maior goleada da história do clássico, um 10-1 sobre o Vitória. Do lado do Vitória, a maior goleada da história do clássico foi um 7-1 em 1948 e o Bahia conseguiu 2 vezes, né, enfiar 10 gols no Vitória, e você só precisa uma vez dar o like nesse vídeo porque ajuda muito o canal e não custa nada. Muito obrigado. O maior artilheiro da história do clássico é o Juvenal, atacante do Vitória, que tem 25 gols. Na década de 50, com a popularização dos dois clubes, o Bavi passou a ganhar seus contornos de rivalidade e emoção, tornando cada confronto entre os clubes um imenso atrativo para o público baiano. O primeiro Bavi pelo Campeonato Brasileiro da Série A foi realizado em 1972, na Fonte Nova, onde Bahia e Vitória empataram por 0-0. Em 1972, o Vitória contava com um timaço que até hoje é considerado um dos melhores da história do clube, acabou chegando na final do Campeonato Baiano de 1972 em grande desvantagem. Para levar o título, a equipe tinha a obrigação de vencer as 2 partidas contra o Bahia, e um único empate em qualquer uma das partidas dava o título ao tricolor, mas o Vitória acabou vencendo as 2 partidas, e esse título é muito importante para a história do clube também, porque sem ele o Bahia hoje teria 10 títulos estaduais consecutivos, e vale destacar também outros títulos importantes do Vitória em 1980 e 85 que quebraram grandes sequências
do Bahia, já que o Bahia acabou dominando o campeonato estadual entre 1970 e 1988, quando ganhou 16 títulos estaduais. Em 1978, as equipes se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, onde um triunfo por mais de 2 gols de diferença dava os 3 pontos para a equipe vencedora. O Bahia acabou goleando o Vitória por 4-0, onde os 4 gols foram tidos como os gols mais bonitos da rodada. Na final do Campeonato Baiano de 1979, o Vitória era tido como grande favorito a conquistar o título, só que no segundo tempo daquela partida, o jogador do Bahia, Fito Neves, deu um chute onde o goleiro Gelson do Vitória acabou cometendo uma grande falha. O Bahia venceu o Vitória por 1-0 e conquistou o heptacampeonato baiano, que até hoje é a maior marca da história do campeonato. Em 1988, o Bahia venceu o Vitória por 3-0, só que o atacante do Bahia, Osmar, acabou sendo agredido em campo, que desencadeou uma briga generalizada e quase todos os jogadores acabaram sendo expulsos. O Vitória tentou anular essa partida, só que não deu certo e o Bahia conquistou o tricampeonato baiano. A partir de 1989 e com a inauguração do Barradão em 1991, o Vitória acabou mudando de patamar, inclusive tem mais títulos estaduais que o Bahia, por exemplo. De lá para cá, chegou na final do Campeonato Brasileiro em 1993 e da Copa do Brasil em 2010, além dos 4 títulos da Copa do Nordeste e também o título da Série B em 2023. Assim, o Vitória acabou diminuindo um pouco a grande distância que tinha do Bahia, já que o Tricolor de Aço é 2 vezes campeão brasileiro. Até aquela época era o maior campeão estadual disparado, ainda é o maior campeão, né? Mas a diferença era ainda maior, então o Bahia tinha muito mais tradição, também muito mais títulos. Ainda o Bahia continua tendo uma certa vantagem, mas o Vitória acabou diminuindo um pouco a grande distância que tinha. Vale lembrar que as duas equipes dominam a Copa do Nordeste. O Vitória por muito tempo era o maior campeão da competição, com 4 títulos, e recentemente foi ultrapassado pelo Bahia, que se tornou o maior campeão, agora tem 5 títulos. Em 1992, o Vitória venceu o Bahia por 1-0 com o gol do Arthurzinho, mas a questão é que naquela partida o Vitória jogou com 9 jogadores desde o início do primeiro tempo e mesmo assim conseguiu vencer o seu maior rival. Em 1994 tivemos um Bavi muito importante para a história do Bahia, já que tivemos o maior público da história do Bavi na Fonte Nova. Quase 100 mil pessoas compareceram e o Bahia chegou naquela final contra o Vitória precisando apenas de um empate para ser o grande campeão, e o Vitória vencia a partida por 1-0 até os acréscimos. O Raudinei, aos 46 do segundo tempo, empata o jogo para o Bahia e, para delírio do estádio, conquista o bicampeonato baiano. As equipes já se enfrentaram 3 vezes na final da Copa do Nordeste, em 97 e em 99, quando o Vitória conquistou o título, e em 2002 o Vitória chegou como grande favorito, acabou perdendo o jogo da ida por 3-1 para o Bahia, e no jogo da volta vencia o jogo por 2-1 até o final do jogo, quando no contra-ataque o atacante Nonato do Bahia faz o gol e conquista o bicampeonato para o Bahia, o Nonato que posteriormente se tornaria o maior artilheiro do Bahia no século XXI. Em 2003 tivemos um Bavi inesquecível, já que o Bahia venceu o Vitória por 2-0, faltando 15 minutos para acabar o jogo. O atacante Nadson entra em campo, faz 3 gols, o Vitória vence o Bahia por 3-2 e leva a torcida do Vitória ao delírio. Em 2005, as equipes se enfrentaram no Campeonato Baiano, onde o Vitória venceu o Bahia por 6-2, e essa partida ficou muito conhecida por ser uma das maiores goleadas da história do clássico. Em 2005 também as equipes se enfrentaram na final do Campeonato Baiano, onde o Vitória jogava por 2 empates. No primeiro jogo da final, o Bahia fez 1-0 e o zagueiro Marcelo Heleno do Vitória empatou o jogo, protagonizando uma comemoração icônica mastigando a grama da Fonte Nova. O Bahia novamente abriu a vantagem e aos 44 minutos do segundo tempo, o meia Xavier emocionou a todos com o gol do empate, que seria o gol do título, já que o jogo da volta terminou empatado. Em 2007 tivemos um dos clássicos mais lendários da história do Bavi, já que Bahia e Vitória se enfrentaram na final do Campeonato Baiano, e esse jogo ficou muito conhecido pelas grandes trocas no placar, já que o Bahia saiu vencendo por 1-0, o Vitória virou para 2-1, depois o Bahia virou para 3-2, e aí o Vitória virou para 5-3, e aí no finalzinho do jogo o Bahia conseguiu um empate heróico, chegando a 5-5, e aí nos minutos finais o Índio, que já tinha feito 3 gols
no jogo, faz o 4º gol e assim o Vitória vence o Bahia por 6-5 e ali sacramentou esse jogo como um dos maiores da história. Em 2012, o Bahia precisava apenas de um empate para ser o campeão baiano e perdia para o Vitória por 3-2 até os 26 minutos do segundo tempo, quando o Dionis empatou o jogo para o Bahia e deu o 44º título estadual para a equipe, quebrando o jejum de 11 anos sem o título. Em 2013, o Vitória aplicou 2 grandes goleadas no Bahia, a primeira na inauguração da Fonte Nova, onde esse jogo foi transmitido nacionalmente e até divulgado pela FIFA, ganhou grande repercussão e ficou marcado como um dos grandes bavis da história, já que o Vitória venceu por 5-1. E um mês depois, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, de novo na Fonte Nova, o Vitória aplicou um 7-3 com destaque para o Diney, com 4 gols. No primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2024, o Vitória aplicou uma virada inesquecível, já que perdia aquele jogo por 2-0 até os 21 minutos do segundo tempo, em casa, no Barradão, virou para 3-2 e depois no jogo da volta empatou. E acabou conquistando o 30º título estadual, quebrando o jejum de 7 anos sem o título baiano e também mantendo o tabu que sempre ganha o título estadual quando vence o primeiro jogo. São mais de 500 bavis disputados, 196 triunfos para o Bahia e 153 jogos vencidos. Pelo Vitória, as equipes estão entre as 15 maiores torcidas do país e também entre os 20 times com mais participações. Na Série A, o Bahia tem 52 e o Vitória tem 41. Então, por isso e por outros fatores, essas grandes histórias mencionadas no vídeo, as equipes protagonizam um dos maiores clássicos do Brasil e também o maior clássico do Nordeste. O Bavi é mais que um jogo, é um campeonato. Deixa aí nos comentários qual que é o seu lado nesse clássico, se você é do Vitória ou do Bahia, e também deixa aí nos comentários o seu momento mais inesquecível desse clássico. E também se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.